Fala pessoal, tudo bem? Continuando falando sobre ciência, pseudociência, utilização disso na prática clínica, uma questão que acontece demais é a questão do mecanismo, tá? Muitos, para não dizer a maioria dos profissionais de saúde, eles têm uma formação mecanicista, tá? O que é uma formação mecanicista? Eu vou te falar muito bem porque eu fui formado dessa forma. Quando você vai fazer o curso lá de fisioterapia, você tem 5 anos de faculdade, aí você começa pela anatomia, você começa a entender as estruturas, depois você começa a entender como é que o corpo humano funciona, você estuda fisiologia. No caso da fisioterapia, a gente estuda a ciência do movimento humano, que é a cinesiologia, como o movimento funciona, né, com os mecanismos de funcionamento do movimento humano funcionam. Depois a gente estuda as doenças, né, a patologia, as doenças que atrapalham a fisiologia humana, no meu caso, as doenças que atrapalham o movimento humano, e ali a gente fala assim, bom, se esse mecanismo que aconteceu, eu vou tratar desse jeito. E aí está o problema. Porque muitas coisas, o mecanismo faz sentido, o mecanismo é até plausível, mas na hora que você testa, aquela intervenção naquele paciente não funciona, tá? Então, na pandemia aí, que eu prometi que eu não vou falar mais sobre esse assunto, a gente viu diversos medicamentos que foram utilizados sobre uma premissa de uma plausibilidade possível. Então ele falou, olha, esse medicamento vai atuar aqui nessa célula aqui e vai fazer abrir esse portãozinho aqui e aí ela não vai se multiplicar mais e a carga viral vai cair e não vai ter doença. Mas na hora que vai fazer um ensaio controlado aleatorizado, a quantidade de morte nos dois grupos é a mesma. A quantidade de internação nos dois grupos é a mesma. Ou seja, o mecanismo pode até ser plausível, mas na hora que você coloca esse mecanismo em xeque, olhando um desfecho no paciente, o fenômeno não acontece. E aí abre uma série de definições de pseudociência que podem ou não ser verdadeiras. Então, por exemplo, no vídeo de ontem eu falei sobre acupuntura. E muitas pessoas falam, mas o mecanismo da acupuntura lá dos orientais é maluco, meridiano, chakra, yin yang, energia. Isso é pseudociência, e aí tem um erro. Porque você está falando de mecanismo. O ponto é o seguinte, talvez, eu falo direto desse estudo, existe um famoso estudo que entrevistaram 100 acupunturistas e perguntaram quais os mecanismos a acupuntura podia tratar a dor, e eles tiveram 90 e tantas respostas diferentes. Ou seja, nem os maiores experts em acupuntura sabem de fato o mecanismo pelo qual a acupuntura pode tratar a dor. Mas na hora que você testa ela no ensaio clínico contra placebo, ela tem um efeito superior a placebo e, portanto, ela é considerada eficaz na prática clínica. Então, ela funciona apesar de eu não entender o mecanismo. E existem coisas que a gente acha que entende o mecanismo de forma maravilhosa, mas na hora que você bota na prática não funciona, tá? Então eu vejo isso demais, por exemplo, o pessoal da low carb falando, bom, a dieta na hora que você reduz carboidrato vai mexer nessa via aqui, ó, e vai acontecer isso aqui, ó. Então ela pode ser uma boa dieta, ela é muito melhor do que as outras. Ela é uma ótima dieta, mas na hora que você compara com a dieta que só restringiu a caloria, o resultado é mais ou menos o mesmo. Então uma coisa é o mecanismo, outra coisa é o fato. É o que acontece na vida das pessoas dentro de um experimento científico. Então, o que eu vim falar hoje para vocês é o seguinte, é importante entender os mecanismos de ação de um determinado fármaco, de uma determinada cirurgia? É claro que sim. Existem situações em que o mecanismo é tão na cara que talvez você não precise nem de estudo para fazer. Por exemplo, chegou um paciente desidratado no hospital, você precisa de fazer um ensaio clínico de hidratar ou não hidratar um paciente desidratado no hospital? Você não precisa. O paciente chegou a uma parada cardíaca no hospital. Você vai fazer um ensaio clínico de desfibrilar e não desfibrilar? Você não vai fazer isso, entendeu? Mas a maioria dos mecanismos não são tão óbvios assim, tá? Então, é muito importante a gente entender que o mecanismo é importante, mas a sua tomada de decisão enquanto profissional de saúde, ela não pode ser só mecanicista. Ela tem que ser mecanicista e ela tem que ser baseada em evidência clínica de alta qualidade. E aí é que entra a prática baseada em evidências. Que a prática baseada em evidências, ela usa pesquisas que não estão diretamente preocupadas com o mecanismo. Isso não quer dizer que o mecanismo não é importante. Mas o mecanismo sozinho, na maioria das vezes, ele vai fazer você cometer erros na tomada de decisão. Tá? Então, eu insisto,
A primeira chave para a cura de uma doença é entender o mecanismo da mesma. Mas a solução nem sempre. Por quê? Porque o corpo humano é maravilhosamente complexo e pode ser que aquele mecanismo que você acha que está fazendo todo o processo acontecer não é exatamente o que acontece na vida prática. Tá bom? Super abraço. Tchau, tchau.